Pois é, a gente viu aí o VT, né? Estamos realmente por dentro do assunto, né? Conversando coisas parecidas com o que eles citaram. Especialmente, eu gostaria de ressaltar a questão da formação de redes, né? De redes democráticas, redes horizontais, em que as pessoas possam trocar informações, mas também agir em conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho. Nesse sentido, o meio ambiente é complexo, está por todos os lados, então tem sempre grupos a fim de, né, conservação ambiental, etc. Então, a gente vive aqui na Amazônia num contexto, todo dia, agora começou, agora o que? 2 meses começou, todo dia aqui na porta da universidade caminhão passando com tora de madeira, né? E todo mundo vê aquilo, aquele espetáculo, né? Uma árvore para 2 caminhões, todo mundo fica assim, né? Não deve ser manejo, né? Todo mundo fica desconfiando, isso aí é manejo, uma árvore desse tamanho. Nós vivemos nesse contexto e dentro disso desenvolvendo todas essas atividades que a gente desenvolve de educação ambiental. Mas nós temos que saber também que é uma demanda econômica muito grande aqui na região por esse tipo de recurso como a madeira. Dentro desse contexto, então, eu gostaria de perguntar à professora Simone quais são os desafios para a implantação de programas de educação ambiental. Quer dizer, está todo mundo acostumado com essa exploração do ambiente. E aí a gente vem falar de uma outra realidade bem diferente. Quais são os desafios? É difícil, né, relacionar os desafios indo para o contexto, vamos dizer, do ensino básico, né, com os alunos, os jovens dentro das suas famílias. Muitas vezes eles têm um senso comum que se diz respeito, né, à educação ambiental. A educação ambiental é jogar o lixo no lixo, pronto, acabou. A educação ambiental é diferenciar o lixo seco e o lixo orgânico. Bem, nem sempre tem esse conhecimento, né? E para onde vai esse lixo? Para onde eu tenho que descartar esse lixo, né? E quando a gente vai mexer com essa realidade do aluno já inserindo dentro das famílias, podendo resgatar um pouco, né, de um contexto histórico dentro de onde da origem deles, né, se vieram de uma origem da colônia, do seringal, quem sabe de uma fazenda, né, é complicado, porque a gente chega na escola falando sobre questão de preservação do meio ambiente, vamos dizer assim, não pode derrubar a árvore, tem que ter sustentabilidade, mas chega num contexto dentro da família, foi assim que a família se criou, né, eles sempre vão responder dessa maneira, foi matando o bicho na mata, né? Foi queimando para fazer o roçado e tudo mais. E até quando a gente participa dos programas do interior, né? Dando aula para os municípios, que eu também já tive essa experiência, nossa, como é difícil. Como é difícil. Professora, a senhora está dizendo que a gente tem que passar fome, então. Como que a gente vai viver sem mexer aqui com a mata? Sem fazer na beira do igarapé, né, a horta que eles querem fazer e os bichos que eles têm que matar para eles se sustentarem. É muito difícil, mas tem que começar partindo do ponto em que ela falou. Dentro do contexto da sua realidade. E trazendo todo o conhecimento no que se diz respeito à consequência de tudo isso para o futuro. Hoje se tem, amanhã, como que vai ser? Ainda vai estar tudo disponível? Para os nossos filhos, para os nossos netos, ainda vai ter tudo disponível? E o contexto da civilização, né? Como que se vai entender isso? Porque eu cresci aprendendo que eu tenho que jogar o lixo no mato. Joga o lixo no mato. Foi assim que a minha avó falava e a minha mãe também. Ainda se né? fala essa gíria, né? Exato. Joga no mato. De onde veio isso, né? Minha mãe foi seringueira, cortou seringa também, né? E é claro que não tinha coleta de lixo, muito menos seletiva, tinha que jogar o lixo no mato. Então, tem que partir muito de um diálogo, de uma sensibilização, com certeza, e saber que é uma luta que não pode se travar sozinho, que é uma coisa que eu aprendi com essas experiências dos projetos.
a gente sempre está dialogando com nossos pares, o professor de ciência, o outro professor de biologia, professores das outras áreas de ciências da natureza, né? Nesse próprio projeto que eu falei, onde eu tenho a minha maior experiência, a professora de química vai comigo, né? E a professora, ela citou, né, até nos cursos de formação, também fazer educação ambiental lá no curso de química também. Isso. A professora de química vai comigo, por quê? Porque ela utiliza um conteúdo da disciplina dela, que são os polímeros, e ela usa o exemplo látex da seringueira. E lá no Catuaba tem o seu Robson, né, que cuida lá para a universidade, do espaço. E o seu Robson era seringueiro, e lá tem trilha de seringueira no Catuaba. Vamos levar esses meninos, e levamos esses meninos para a trilha de seringueira. O seu Robson pega as suas ferramentas, ele vai sangrar a seringa. A professora lá dentro da mata mesmo vai mexendo com cola, com corante. Ela faz um processo de reação química lá que os meninos têm que fazer o polímero, imitar o látex. Então, com isso, com toda essa experiência, com essa retomada do espaço ambiental também, eles vão se tornando mais sensíveis e ver como isso pode afetar realmente a sua vida e o seu futuro, né? É claro que sempre dentro de um contexto também geográfico, né? Como que foi a ocupação do território do estado do Acre? Por isso que a professora de geografia vai conosco, né? Esse contexto histórico e geográfico. E é claro que tem que se discutir também um pouco as questões que a professora colocou, questões filosóficas, né? Questões éticas, né? Dessa sensibilização com a vida, né? Do espaço que a vida precisa para poder acontecer, que precisamos trabalhar o indivíduo, talvez não pensar na maneira como se educava, né? Trabalhando, formando um profissional, uma mão de obra para se trabalhar nas indústrias, para se trabalhar, que seja no comércio, mas trabalhar um indivíduo, um cidadão sensível e capaz de ser crítico quando se remeter às questões ambientais, né? E assim, eu gosto muito de trabalhar, a minha área mesmo em relação à educação ambiental, além de todo esse contexto, é com os seres vivos. Valorizar os seres vivos, a biodiversidade que nós temos aqui no nosso estado do Acre. A gente fica vendo, né, noticiário, vendo o mundo aí que é noticiado pela mídia de massa, né? O mundo político e econômico, e faz assim uma comparação com essas coisas que a gente está conversando aqui, né? Parecem dois universos totalmente paralelos, distantes, porque a maioria das pessoas parece só estar pensando na questão econômica, na questão política, e quando é política partidária. Sim. Né? E a gente aqui falando como, então, Valquíria, como a gente pode levar essas ideias para esse mundo político e econômico, para que consiga, né, ter realmente essa transversalidade. Para esse mundo real. Mundo real. Então, assim, só comentando um pouquinho do VT que vocês falaram, né, que vocês colocaram, né? Então, na verdade, o objetivo desse encontro foi de restabelecer a rede acreana de educadores ambientais, né? Então, assim, vieram pessoas de diferentes municípios, então eu também participei da organização junto com a Cris, né, com a diretora do Parque Zoobotânico, onde também existem diversas pesquisas e, enfim, ações de educação ambiental, né? E então nós duas, né, representando a UFAC, ela representando especificamente o PZ, mas que faz parte da UFAC, e eu como docente, né, da UFAC, fizemos parte também da organização, que foi uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente, né, do Estado, e da WWF, né, de uma ONG, enfim, que trabalha com a questão da conservação. Bom, quando você faz essa pergunta, né, como levar a educação ambiental para a realidade, então acho que é isso, acho que um dos princípios da educação ambiental é a partir da contextualização de sua realidade, né? E como ela é uma educação para a cidadania, ela, claro, que prevê que os indivíduos que vão ter ação de transformação da sociedade, ele tem que ocupar, né, esses espaços democráticos e exercer o controle social das políticas públicas em relação ao uso dos recursos, ao uso do seu ambiente, né? Então, a gente tem vários desafios, não só no campo fora da cidade, que a gente fala muitas vezes como espaço rural,
E, bom, para pessoas que não estão aqui na Amazônia, penso o espaço rural como campo, enfim. Mas o espaço rural da Amazônia é florestal, né? Claro que tem áreas de assentamentos, enfim. Eu acho que a diversidade do Acre é muito grande. Nós temos unidades de conservação, nós temos dentro dessas unidades de conservação as reservas extrativistas, que prevêem pessoas que vivam lá, que usem os seus recursos, que se alimentem de caça, que, aliás, eu acho que seja melhor que elas se alimentem de caça do que tenham boi, né? Então, acho que também é uma questão bastante interessante e faz parte do seu conhecimento. Existe também a agricultura de subsistência dentro das reservas extrativistas, enfim. Existem as terras indígenas, né? E que, enfim, essas pessoas precisam viver na floresta e da floresta. E elas têm todo o conhecimento que é construído nesse espaço. Bom, aí como levar a educação ambiental para essa realidade? Então, o que eu estava falando, a universidade ela tem esse papel da formação desses profissionais que vão atuar nessa realidade. Então, o agrônomo, por exemplo, ele tem que ter percepção da realidade, no sentido que ele não vai atuar com um grande proprietário. Existe o grande proprietário no Acre? Existe. No Vale do Acre, a gente tem, né, numa região do Vale do Acre, a gente tem, inclusive, muitos grandes proprietários que trabalham com agropecuária, enfim. Mas nós temos uma outra realidade que são as reservas extrativistas. As pessoas precisam sobreviver nesse espaço. E precisam usar os produtos da sociobiodiversidade. Precisam trabalhar com novas cadeias produtivas. Então, nesse sentido, quando a gente fala nesse tipo de formação, eu estou trabalhando com a minha realidade, eu estou construindo conhecimento e eu estou buscando alternativas. Isso é educação ambiental. E isso exige, inclusive, uma formação interdisciplinar, né? E isso, por isso que, quando a gente fala da ambientalização, da curricularização, é nesse sentido. Então, não são disciplinas isoladas que vão dar conta dessa realidade. São várias disciplinas que vão ler esse contexto e ter, né, um profissional que seja apto a trabalhar nesse sentido. Então, vamos dar o exemplo agora dos engenheiros civis, onde eu também atuo, com a disciplina de ciências do ambiente. Então, eu vou discutir com eles cidades sustentáveis. E aí, quando a gente fala também de educação ambiental, a gente está falando da educação ambiental no espaço formal, então aqui na universidade, então como disciplina ou transversal, e se ela é transversal, de que forma que ela ocorre, e não formal. E aí a gente está falando de ONGs, de associações, de grupos organizados, e esses espaços democráticos, como a Jaqueline Guerreiro cita, né, no VT, desses espaços democráticos de formação para a sustentabilidade. E aí, essa sustentabilidade ela tem que ter o significado, que não é o significado clichê do clichê, né? Então, na verdade, a gente fala, no tratado, a gente fala de sociedades sustentáveis. E é justamente porque, na verdade, o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é até meio que antagônico. O que é desenvolvimento e a sustentabilidade? Enfim, como que a gente dá conta disso? Mas quando a gente fala, por exemplo, de sociedades sustentáveis, a gente está partindo do lugar, do local, das suas potencialidades, do que existe de desafio naquele lugar. E aqui nós temos tudo isso nas nossas mãos. Comentar um outro aspecto no contexto da educação ambiental, fui lá pesquisar sobre a Lei 9.795, né, que dispõe sobre a educação ambiental e a Política Nacional de Educação Ambiental. Isso. E lá eles falam que os meios de comunicação devem difundir informações, programas e campanhas educativas sobre temas ambientais, em horário nobre. E diz ainda que os meios de comunicação de massa devem colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações práticas e educativas sobre o meio ambiente, incorporando a dimensão ambiental em sua programação. Então, a gente tem noção do quanto isso está distante da realidade, né? É muita distância. A gente vê na mídia, fora um ou outro artigo num grande jornal nacional, um ou outro, quando Washington Novaes, alguma figura começa, escreve um artigo, mas na televisão, por exemplo, que a gente vê as belezas naturais, os parques, mas eu não vejo uma reportagem questionando as práticas agrícolas do agronegócio. Eu não vejo uma reportagem abordando a questão das queimadas, né? Nós aqui no Acre, se o espectador não sabe, nós vivemos aqui aproximadamente 1/4 do ano respirando fumaça. 1/4 do ano, 1/3,
de 1/3 a 1/4, de 3 a 4 meses por ano respirando fumaça. A gente não vê uma campanha preventiva, está começando agora em julho, a gente não vê nada disso. A gente vê no auge da fumaça, não queime, mas aí já... né? E a gente não vê um questionamento do desenvolvimento que se adotou na Amazônia, baseado em estrada, agropecuária, urbanização, grandes obras. Então, o que vocês sugerem nesse sentido? O que os meios de comunicação podem fazer para contribuir para a educação ambiental? Aí, quem quiser responder, fique à vontade. Então, assim, eu acho que quando nós temos esse espaço para falar, né, dessa forma, enfim, o que é educação ambiental, enfim, o que é sua proposta, os princípios, a importância de formar profissionais diferenciados que vão atuar na sociedade de forma diferenciada, nossa, é extremamente importante. E, então, como que nós, assim, eu acho que, inclusive, o jornalismo, a mídia, ela é essencial na questão da rede. Né? Então, assim, isso vocês têm que estar presentes nesse momento, onde que nós estamos tentando nos reconectar, né? A rede, né, acreana de educação ambiental. Então, você tem as redes mais regionais e você tem a rede brasileira de educação ambiental, né? Então, exatamente, a mídia é extremamente importante. E a gente sabe que a mídia de massa não está fazendo a contraposição à produção hegemônica, porque, na verdade, o agro é pop, o agro é tech, o agro é... Não, o agro é tóxico, sinto muito, me desculpe, eu preciso falar que, antes de tudo, o agro é tóxico. E nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. E nós comemos 3 vezes por dia com agrotóxico. Então, imagina qual é a necessidade de nós falarmos de forma bastante séria e bastante comprometida dentro da universidade sobre o que é uma produção que considere o agrotóxico, ou que não considere outras formas de produção, que não considere o conhecimento tradicional sobre outras formas de produção. A comunicação, a mídia, ela entra muitas vezes sem pedir licença nas casas, nas residências da família, ela está lá. E quando vocês fizerem um trabalho de vocês, terem esse papel de, quando estiverem dentro das famílias, falar do que realmente tem valor. E no que se diz respeito ao contexto de educação ambiental, tem um grande valor, tem a sua importância, dá o devido respeito e a devida seriedade ao tema, como vocês estão fazendo agora. Eu também quero aproveitar e agradecer essa oportunidade, né, de poder aqui estar partilhando uma experiência, de eu até poder entender melhor essa minha experiência e a importância dela, né, na formação desses futuros cidadãos, né, que vão cuidar do seu meio, seja ele aqui a cidade, seja ele a floresta, né, dando a devida importância nas questões da biodiversidade. E saber que nós precisamos valorizar esse espaço que vocês têm, essa ferramenta, esse grande poder que vocês têm da comunicação, e levar para as famílias as informações precisas. Precisamos formar esses cidadãos críticos, e a mídia e os meios de comunicação têm esse papel importante nessa formação crítica. Tá certo? Então, muito obrigada. Bom, a gente chegou ao encerramento da nossa conversa. Então, eu peço a Valquíria Garrote e a Simone Tojal que façam suas considerações finais para a gente encerrar o nosso debate. Ok. Não deixando, já que é o encerramento, não deixando sempre de agradecer o convite que foi feito, né? Agradeço muito por estar vivenciando essa experiência, agradeço muito por estar trazendo essa oportunidade de eu poder falar um pouco do meu trabalho, do meu projeto, da colaboração que eu faço na formação junto com os meus colegas lá no Colégio de Aplicação, né? Na formação desses nossos alunos, desses futuros profissionais, pais e mães aí para um futuro, né? E não deixando de enfatizar também que precisamos valorizar o que nós temos. Muitas vezes, vou usar até um senso comum que a gente discute nas rodas de conversa, as pessoas que vêm de fora valorizam esse espaço, valorizam a Amazônia, valorizam o nosso Acre, né? Precisamos ver a grande riqueza que nós temos aqui, valorizar esse espaço, preservar esse espaço, né? E se sentir fazendo parte, porque eu acho que no contexto de que quando eu sinto que eu faço parte desse espaço, a minha origem é aqui, então realmente eu vou conseguir valorizar, vou conseguir ter uma consciência de preservação e lutar.
E aí, no contexto da educação, nós vamos estar formando futuros secretários de meio ambiente, futuro governador, futuro prefeito, que tenham todo esse conhecimento, essas informações que fizeram a construção do seu conhecimento para a tomada de decisões que realmente possa colaborar e vir dar retorno aqui para a nossa sociedade acriana. Então, muito obrigada. Bom, então, da mesma forma, né, como eu já falei, sou muito grata, né? Mas, assim, eu acho assim que eu gostaria de fazer como consideração final, que às vezes parece que a educação ambiental, ela fala muito dos problemas, né, e fala de... porque também às vezes é necessário esse impacto para, tipo assim, acorda, olha onde nós estamos, olha o que nós estamos fazendo. E esses problemas são gigantes, eles são planetários e parece que nós não temos o potencial de ação, né? E é isso que me faz acreditar, né, e seguir como educadora. E, então eu sempre falo que, antes de tudo, eu sou educadora, entende? Eu acho que isso, em qualquer espaço que eu esteja, não é porque eu estou na universidade. Então, eu acho que ser educador é qualquer espaço onde nós estivermos e qualquer profissional pode ser e deve ser educador nesse sentido, né? E, então, é isso. Acho que a finalização é essa, não nos abatermos, sermos positivos e acreditarmos muito em nós mesmos, nesse nosso potencial de ação local, né? Então, e entender onde nós estamos, né? De forma bastante sensível e amorosa. Acho que é isso, né? Acho que é o amor, né? Acho que é o amor que muda tudo. Enfim. Eu acho que não tem problema nenhum a gente sonhar, acho que é isso, é o amor. Porque o sonho ele é necessário na medida que ele direciona muita coisa. E só a racionalidade também, muitas vezes, não resolve, né? Porque o amor é que cuida. O amor é que gera o respeito, o cuidado. Você vai chegar em Paulo Freire também, né? Certamente, claro. Ele tudo é em termos de incrível. educação. Né? Então, aquele que todo mundo cita e ninguém faz. Mas acho que a gente faz. Ninguém concretiza, né? As pessoas amam citar Paulo Freire, mas fazer mesmo... Enfim, tem pessoas, né? que tentam. Tem pessoas que tentam. Bom, mais uma vez agradeço a participação das nossas especialistas, Valquíria Garrotti, Simone Delgado Tojal. Convido-as a participar da Web TV ANAMA, não só como espectadoras, mas como parceiras dessa proposta que visa o debate democrático da questão ambiental amazônica. Convido-os também a visitar a nossa fanpage no Facebook, só colocar lá Web TV ANAMA. Agradeço a todos os participantes desse programa, em especial aos alunos da disciplina Produção e Difusão e Telejornalismo 1, do primeiro semestre de 2017. E um agradecimento especial ainda aos funcionários do curso de jornalismo da UFAC, responsáveis pelas câmeras, edição, iluminação e cenografia. Obrigado ao Daniel Dias e ao Célio Roberto. Eu sou Maurício Bittencourt e fiquem em paz. Tchau.